Ao entregar a proposta de reforma da Previdência do governo federal. O texto estabelece idade mínima para o segurado requisitar o benefício e acaba com a possibilidade de aposentadoria apenas por tempo de contribuição. O presidente Jair Bolsonaro e ministros foram recebidos pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. Ao entregar o texto, ele se desculpou por ter criticado a reforma antes de ser presidente e pediu apoio para a aprovação. A proposta que, no momento, chega aqui, nós sabemos das dificuldades, mas todos nós, no Brasil, contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. O projeto, ora apresentado, prezado Maia, prezado Alcolumbre, vai ser aperfeiçoado pelos senhores e pelas senhoras. E nós temos que, juntos, realmente mostrar, não para o mundo, mas primeiro para nós mesmos, que nós erramos no passado, eu errei no passado, de realmente garantir para as futuras gerações uma previdência onde todos possam receber. O texto prevê que a idade mínima para pedir aposentadoria será de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens, com um tempo mínimo de contribuição de 20 anos. Quem quiser se aposentar com esse tempo mínimo de contribuição recebe 60% do benefício, que será calculado pela média de todos os salários de contribuição. Mas a reforma quer estimular o trabalhador a contribuir por mais tempo. Se continuar trabalhando, o benefício vai crescer 2 pontos percentuais a cada ano trabalhado. E o trabalhador só poderá pedir aposentadoria recebendo 100% do benefício a que tem direito, de acordo com a média das suas contribuições, com 40 anos de contribuição. Sempre dentro do teto do INSS, que é de R$ 5.800. Isso mostra que o sistema hoje já não é sustentável. Imagina, quando aquelas pessoas que entraram no mercado de trabalho na última década forem se aposentar, ou seja, daqui a mais ou menos 30 anos. Então, precisamos criar uma nova previdência para garantir para a população uma previdência sustentável no futuro. O governo estima que a nova Previdência vai trazer uma economia de mais de R$ 1 trilhão em 10 anos. E um dos primeiros passos que entra em vigor assim que a reforma for promulgada pelo Congresso é uma mudança no sistema de alíquotas de contribuição para a Previdência. Foram criadas novas faixas com alíquotas mais altas para quem recebe mais. Uma mudança que atinge quem está no setor público e quem está no setor privado. As alíquotas vão incidindo progressivamente sobre as faixas salariais. Para trabalhadores da iniciativa privada, a primeira faixa de alíquota para quem recebe um salário mínimo vai baixar de 8% para 7,5%. Uma segunda faixa vai variar de 7,5% a 8,25%. A faixa seguinte de 8,25% a 9,5%. E a última faixa de 9,5% a 11,68%. Em um salário de R$ 1.250, por exemplo, 7,5% vão incidir sobre o salário mínimo. Sobre o restante, será cobrada a alíquota da próxima faixa. O total de contribuição será de R$ 97,53. No setor público, as faixas de alíquota também começam em 7,5% para o salário mínimo e seguem como as do setor privado, até 11,68%. Mas como os salários do setor público são maiores, foram criadas outras alíquotas, chegando a até 22% para salários que passarem de R$ 39 mil. As alíquotas são progressivas, seguindo a mesma lógica do imposto de renda e não como é hoje que se aplica a alíquota sobre o salário integral. O governo apresentou opções de regras de transição para quem vai se aposentar na nova Previdência. O trabalhador vai poder escolher a mais vantajosa. Uma forma proposta é o sistema de pontos, a soma da idade mais o tempo de contribuição, que hoje é 86 para as mulheres e 96 para os homens. Vai subir 1 ponto a cada ano, chegando a 100 para mulheres em 2033 e 105 para os homens em 2028. A outra é por idade mínima, que começará em 56 anos para mulheres e 61 para os homens, subindo meio ano a cada ano. Em 2031 acaba a transição para as mulheres. Homens já atingem a idade em 2027.
Nesses dois casos, é exigido um tempo mínimo de contribuição, 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Quem quiser se aposentar por idade deverá se enquadrar na seguinte regra. Para os homens, a idade continua sendo 65 anos. Para mulheres, vai passar dos atuais 60 para 62 anos em 2023. O tempo de contribuição para todos passará dos atuais 15 anos para 20 anos em 2029. Quem está há 2 anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição, que vale hoje, ainda poderá se aposentar sem a idade mínima, mas vai pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Por exemplo, quem estiver há 2 anos da aposentadoria deverá trabalhar mais 1 ano, totalizando 3 anos. Enquanto durar o período de transição, o trabalhador vai escolher em qual regra vai entrar. O segurado pode optar pelo que for mais vantajoso e o trabalhador escolhe a que for mais vantajosa para ele. A regra de pontos ela é mais adequada para aquele trabalhador que começou a contribuir mais cedo. Já a regra de idade para aquele que começou um pouco mais tarde. Também há regras de transição para os servidores públicos, com idade mínima de partida, 56 anos mulheres e 61 anos para os homens. Em 2022, as idades mínimas sobem para 57 e 62. E a essa regra se somam também requisitos como tempo de serviço público, mais um sistema de pontos semelhante ao do setor privado. O governo também propôs mudanças nas aposentadorias de quem trabalha no campo. Trabalhadores rurais, mulheres e homens, passam a ter a mesma idade para a aposentadoria, 60 anos. Hoje, as mulheres no campo podem pedir aos 55 e homens aos 60. O tempo de contribuição mínima passa de 15 para 20 anos. O governo também quer mudar a idade para que idosos de baixa renda recebam o BPC, o benefício assistencial de um salário mínimo, dos 65 anos para os 70 anos. Para compensar, quer permitir que já a partir dos 60 anos, os idosos nessa situação, com renda inferior a 1/4 de salário mínimo, possam receber um benefício de R$ 400. Nada muda para os portadores de deficiência, que recebem o benefício de um salário sem limite de idade. Mudanças também no pagamento de pensões por morte, que poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo. Pela proposta, as novas pensões para viúvos ou viúvas passam a ser de 60% do benefício e mais 10% por dependente como filhos. Pensões já concedidas terão os valores mantidos. Será permitido acumular pensões com aposentadorias. O beneficiário vai receber integralmente o que tiver o valor mais alto e terá descontos sobre outros benefícios. A proposta de reforma da Previdência mexe também com as aposentadorias especiais e de políticos. Os políticos também estão na reforma. Qualquer novo ocupante de cargo eletivo em todo o país terá de obedecer à regra geral para pedir aposentadoria. 62 anos mulheres, 65 anos homens. E para os que já estão nesses cargos, haverá um pedágio. Eles terão de trabalhar mais 30% do tempo de contribuição que falta. Hoje, o tempo mínimo de contribuição é de 35 anos. No setor privado, o tempo mínimo de contribuição para as professoras subiu de 25 para 30 anos. Para os homens, ele permanece em 30 anos e passa a ser exigida uma idade mínima para homens e mulheres, a mesma, 60 anos. No setor público, a idade mínima para professoras passa de 50 para 60 anos e dos homens de 55 para 60. O tempo de contribuição dos homens professores permanece em 30 anos e o das mulheres professoras sobe de 25 para 30 anos. Para esses servidores, serão exigidos 10 anos de serviço público e 5 no cargo de professor. Policiais civis, federais e agentes penitenciários e socioeducativos passam a se aposentar com 55 anos, homens e mulheres. E o tempo mínimo de contribuição será de 25 anos mulher e 30 anos homem. A proposta de reforma precisa ser aprovada por pelo menos 60% dos deputados e dos senadores. O governo deve enviar ainda este mês o projeto para a aposentadoria dos militares.
Para reformar a Previdência dos trabalhadores e dos servidores públicos, é preciso mudar a Constituição, o que obriga a realização de 2 votações em separado na Câmara e 2 no Senado, com os votos de ao menos 3/5 dos deputados e dos senadores. O texto será analisado primeiro pelos deputados. Começa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois vai para uma comissão especial e, por fim, para o plenário. O presidente da Câmara acredita que até julho a proposta será aprovada pelos deputados. Acho que nós vamos conseguir construir nas próximas semanas um ambiente onde se possa fazer um bom debate aqui e se construir uma maioria independente de partido. O presidente do Senado vai montar uma comissão para acompanhar o debate na Câmara. Ele quer antecipar as discussões entre os senadores para ganhar tempo quando a reforma chegar ao Senado. A nossa decisão do Senado é acompanhar para e passo essa discussão na Câmara. A proposta de reforma entregue hoje prevê a criação de um novo modelo de previdência, a capitalização. Uma espécie de poupança para que o trabalhador receba o benefício. O governo informou que esse novo sistema de capitalização não valerá para os atuais trabalhadores. Os detalhes de como funcionará esse sistema estarão em um projeto de lei a ser enviado ao Congresso só depois que a PEC da reforma for aprovada. Já a reforma da Previdência dos militares tem data limite para chegar ao Congresso, 30 de março. Os militares, homens e mulheres, terão de permanecer na ativa por pelo menos 35 anos em vez de 30. A alíquota de contribuição para pensões vai aumentar de 7,5% para 10,5%. A reforma dos militares será feita por um projeto de lei que requer apenas uma votação na Câmara e uma no Senado com quórum menor. A reforma da Previdência foi o principal tema do Fórum de Governadores em Brasília. As novas regras, quando aprovadas, também vão valer para estados e municípios. Todos os 27 governadores atentos aos detalhes da proposta. Um dos itens que mais pesa nas contas públicas dos estados é o pagamento de benefícios da Previdência. A equipe econômica disse que o projeto, ao mudar a Constituição Federal, garante que tudo o que for aprovado no Congresso também vai valer para os sistemas de previdência de estados e municípios, um pedido dos governadores. Pelo texto, em casos de déficit financeiro, a alíquota de contribuição de servidores de estados e municípios será elevada para 14%. Se governadores e prefeitos quiserem uma alíquota ainda maior, podem propor a mudança em até 180 dias, mas para isso vão precisar da aprovação das assembleias estaduais e câmaras de vereadores. Os governadores apoiam a reforma da Previdência. Uma das maiores preocupações é com a saúde financeira dos estados. A maioria está com as contas no vermelho. Hoje foi criado um grupo para apresentar sugestões ao projeto do governo. Ela é fundamental para o país. Se o país quer crescer, gerar empregos, reduzir a miséria, melhorar a renda e navegar pela modernidade, precisa aprovar a reforma da Previdência. Cada governador vai colocar as suas colocações porque existem diferenças regionais, as questões não são iguais. As questões do sul do país não são iguais às questões do norte ou do nordeste, do centro-oeste não são iguais ao sudeste. A candidata suspeita de ser laranja do PSL em Minas Gerais revelou uma troca de mensagens